Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 7. Assim que você achar, coloque-se de pé. Por gentileza, faremos juntos a leitura deste texto, iniciando hoje as nossas exposições na primeira carta de Paulo a Timóteo. Assim como tem sido aos sábados, nós passaremos um bom tempo trabalhando esses textos, e a minha oração é que eles sejam de fato edificantes para a vida da igreja. Como estudamos pela manhã, as duas cartas de Paulo a Timóteo são um manual para a vida cristã, que aprendamos e percebamos muitas questões importantes nesses textos que estaremos trabalhando semana após semana. Diz o texto da primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 1 a 7. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso. Te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Que consigamos nessa noite compreender o que esses 7 versículos querem nos trazer de lição para a nossa vida. Podemos nos assentar e acompanhe comigo essa trajetória dos 7 primeiros versículos da primeira epístola de Paulo a Timóteo. Paulo começa se apresentando. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre essa apresentação. Mas Paulo vai lembrar a Timóteo nesta primeira carta que o fato de ter pedido que Timóteo ficasse em Éfeso era porque ele tinha que cuidar da igreja naquela cidade, de modo que nenhuma doutrina contrária que havia sido pregada pudesse prevalecer ou fosse introduzida. Apenas aquilo que foi pregado pelos apóstolos deveria permanecer na igreja de Éfeso. A tarefa de Timóteo é então manter a igreja pura. E os falsos mestres daquela época se julgavam mestres da lei. Então, nesse primeiro capítulo, Paulo vai mostrar o quanto ele errou acerca da lei de Deus e o quanto Deus foi misericordioso com ele. Mais à frente a gente vai ver essa própria confissão do apóstolo Paulo. E Paulo, a partir do momento que percebe a misericórdia de Deus, fruto da sua conversão, ele se coloca à disposição da defesa da fé. Então ele recebe misericórdia de Deus e ele é alvo de uma enorme responsabilidade. Deus o coloca como um dos principais cuidadores dessa fé e também ao lado dos seus companheiros de missão. Então Timóteo é um desses companheiros de missão de Paulo e nós vamos aprender muitas coisas com o amado Timóteo. Na saudação, nos primeiros 2 versículos, o que é que nós vamos encontrar? Paulo vai se apresentar dando as suas credenciais. Quem é Paulo? Apóstolo de Cristo, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. O apóstolo era alguém que era enviado como representante de outra pessoa.
Então, quando você olha Paulo dizendo, eu sou o apóstolo de Cristo, por mandato de Deus, nós entendemos que Paulo é então um enviado de Cristo, por ordem de Deus Pai. E esse enviado de Cristo recebe dele a autoridade para revelar a vontade e a verdade divina ao povo. Essa é a função primordial do apóstolo. Se ele é um enviado de Deus, pela vontade enviado de Cristo, pela vontade de Deus, ele tem uma função principal de transmitir a verdade de Deus e a sua vontade para o povo que o serve. Então nós, hoje, estamos de posse dos escritos dos apóstolos. E nós meditamos nos escritos dos apóstolos, conhecendo assim, a partir da leitura da palavra, a vontade de Deus. Naquela época você não tinha ainda essa instrução escrita, mas você tinha a presença dos apóstolos. E Paulo está no meio do povo e também preparando outras pessoas para estarem no meio do povo, revelando a vontade de Deus. E essa vontade de Deus não é só sobre a doutrina da igreja, é sobre a vida da igreja. E uma das coisas que nós vamos perceber a partir da meditação nas cartas de Paulo a Timóteo, doutrina sem vida é farisaísmo, é legalismo puro. Você tem uma boa doutrina, então viva de forma coerente com essa doutrina, viva de forma boa. Você escutou dos apóstolos todas as orientações para ter uma vida cristã de qualidade, então siga estas orientações. E assim é da mesma forma conosco, nós ouvimos a palavra genuína. Qual a nossa atitude em relação a essa palavra? Vamos viver por essa palavra. Eu não posso dizer, eu conheço a palavra de Deus e não viver essa palavra. Ninguém está dizendo que isso é fácil de fazer. Eu apenas estou dizendo que essa é a nossa responsabilidade. O nosso compromisso com a palavra é vivê-la integralmente. E os apóstolos foram chamados de forma pessoal e individualmente. Cada um dos 12 foi chamado de forma individual por Cristo. Mas lembramos que Judas Iscariotes se afastou do propósito divino. A chamada, a substituição pelo 13º, Matias. Mas somente esses poderiam ser chamados apóstolos? Não, Paulo foi chamado de uma maneira especial. E ele é um dos apóstolos, sim. Eles precisavam ter algumas características. Quais eram as características dos apóstolos? Eles deveriam ter sido preparados para ser testemunhas das obras de Cristo aqui na terra. Ou seja, eles deveriam ter visto Cristo face a face. Os 12 viram, Matias também viu. E Paulo viu Cristo face a face? Paulo esteve próximo a Cristo? Sim. No momento em que Paulo está andando pelo caminho de Damasco, ali Paulo é visto por Cristo. Mais do que ver Cristo, através daquela manifestação que promove sua conversão, Paulo foi visto por Cristo. Nós não vimos Cristo face a face, em carne, mas nós fomos vistos por Cristo. Nós fomos atraídos por Ele, através do seu Santo Espírito e dessa palavra maravilhosa. Então, esses homens que foram preparados para serem testemunhas das obras de Cristo aqui na terra, foram também preparados para ser o fundamento da igreja. A igreja crescia e se multiplicava porque estava baseada na doutrina dos apóstolos. Isso diz o texto de Atos e também o texto de Efésios 2. E um dos aspectos que envolvia também o ser apóstolo era você escrever algo que deixasse para
próximas gerações, ensinamentos da parte de Deus. Mateus escreveu o seu evangelho, Lucas escreveu o seu evangelho, Marcos escreveu o evangelho, Lucas também escreve o livro de Atos, João escreve o evangelho e as epístolas e o livro do Apocalipse. E você vai perceber Paulo escrevendo quase metade do Novo Testamento. Então os escritos de Paulo são escritos apostólicos. Eles servem ainda hoje para que a gente conheça como as coisas no reino de Deus funcionam. Então Paulo escreve essa carta a Timóteo da Macedônia. Olha o que é que diz o versículo de número 3. Quando estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso. Então a primeira carta Paulo escreve da Macedônia após ter sido liberto de uma prisão domiciliar de 2 anos em Roma. Paulo agora está livre, mas ele acabou de sair de 2 anos preso dentro de uma casa que tinha sido alugada para ele. Timóteo havia sido convertido provavelmente na primeira viagem missionária de Paulo. E agora, durante a segunda viagem, é requerido de Timóteo: Timóteo, agora você vai assumir o campo de Éfeso. Só que Timóteo não abraça esse campo simplesmente porque Paulo diz: permaneça em Éfeso. Esse chamado vem primeiro de Deus. Mas como Paulo é apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, ele é o enviado para preparar Timóteo para essa tarefa. E aí a responsabilidade é enorme, porque o campo de Éfeso é carente de assistência. E o campo de Éfeso precisa de orientação quanto à sã doutrina. A responsabilidade que é colocada sobre os ombros do jovem pastor são combater a fé pela fé cristã genuína e estabelecer a igreja cristã, tornando essa igreja madura, consistente. Como podemos transformar uma igreja que é vacilante numa igreja firme e consistente? Pela pregação do evangelho. Como podemos afastar uma igreja nova das falsas doutrinas? Ensinando a todo tempo a verdadeira doutrina. Então Paulo escreve para encorajar Timóteo nessa tarefa de permanecer fiel ao evangelho de Cristo e organizar a igreja no padrão apostólico. Como dito anteriormente, Timóteo é fruto do trabalho missionário de Paulo, e isso vai ficar mais claro quando ele utiliza no versículo 2, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. No começo da nossa ministração de hoje à noite, lemos a pastoral que fala sobre filhos. E eu disse que se você não tem filhos, certamente, se você prega o evangelho, se você está sempre a ensinar pessoas no evangelho, você tem filhos na fé. E se você tem filhos na fé, você tem uma relação parecida com a de Paulo e Timóteo. Quando ele diz: a meu verdadeiro filho na fé, se é filho, você cuida. Se é filho, você tem zelo, você tem amor para com aquela pessoa. Paulo estava colocando Timóteo não numa enrascada, mas na mais sublime das atividades que um ser humano pode fazer: trabalhar para a glória de Deus. Então, ele com muito amor escreve para encorajar Timóteo: Timóteo, você é meu verdadeiro filho na fé. E a ele o apóstolo deseja que, como auxiliares da obra magnífica e difícil que ele vai empreender, repousem a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. O que pode me auxiliar? Quais são os elementos que podem me ajudar a ser fiel à palavra de Deus e a encaminhar o povo de Deus em santidade diante dele? A graça de Deus, a misericórdia de Deus e a paz de Deus. Um coração que recebeu a paz é também um coração que experimentou a graça e a misericórdia. As pessoas que não experimentaram a graça de Deus
ainda estão sem salvação. E uma vida sem salvação não pode estar em paz. Nós fomos alvos da graça de Deus, fomos salvos por essa graça, recebemos todos os dias da sua misericórdia, e isso produz paz no nosso coração. Mas há uma advertência nesse texto. Do versículo 3 ao versículo 7, ele vai falar sobre o ministério de Timóteo em Éfeso, as falsas doutrinas e as suas características. E olha o que aqui vai dizer o versículo número 3. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares certas pessoas. Ou seja, a palavra de Timóteo é sim para a igreja toda, mas ele tem que ter cuidado com certas pessoas. E veja por quê. Paulo é liberto da prisão em Roma e segue rumo à Macedônia. Nesse momento ele faz o pedido que Timóteo permaneça em Éfeso. Era necessário admoestar certas pessoas. Mas quem eram essas pessoas? Nós vimos hoje pela manhã que Paulo dá as características e dá nome. Ele identifica quem são essas pessoas que tentam desestabilizar a igreja do Senhor. E quem são essas pessoas? São falsos mestres. São falsos mestres. Falsos mestres estavam se infiltrando dentro da casa do Senhor. E esses falsos mestres estavam trazendo consigo palavras que não correspondiam ao Evangelho. Além do pecado, é a coisa mais difícil de tirar da igreja. Falsas doutrinas, porque às vezes elas são muito atraentes à igreja. Quem é que não quer acreditar na doutrina que diz, se você der 10, você ganha 1000? Quem é que não quer acreditar na doutrina, se você der isso, você é curado? Quem é que não quer acreditar na doutrina, se você andar 5 quilômetros com o pé descalço, esfolar os seus pés, Deus vai te dar aquilo que você quer? Mesmo que a pessoa não saiba qual é a vontade de Deus. Mas nós queremos acreditar que todas as bênçãos estão disponíveis às nossas mãos, a hora que a gente quiser. Mas essas doutrinas não nos ajudam a viver a vida cristã de fato. É por isso que Paulo continua falando, essas pessoas ensinam outras doutrinas e elas se ocupam de fábulas, de genealogias sem fim, promovendo discussões intermináveis e que fazem um desserviço à fé cristã. O que ele está querendo dizer com isso? Se ocupa de fábulas. Eles inventam histórias e colocam isso como se fossem regras para a igreja. Eles inventam regras e dizem, olha, vocês agora vão seguir assim. E a igreja do Senhor não podia acreditar em outra doutrina e não podia seguir essas fábulas, porque sairia do foco da palavra do Senhor. Eles inventavam genealogias sem fim, começavam a discutir sobre isso. Não, você tem que acreditar em mim, porque eu sou filho de A, neto de B, bisneto de C, tataraneto não sei quem, e toda a minha família tem tradição na pregação da palavra, mas se você não está pregando a palavra de Deus, você pode ser neto de quem for. E Paulo diz que ele mesmo pode vir pregar, e todos os outros que o acompanharam, mas se for diferente da palavra de Deus, que você rejeite, que seja maldita essa pregação. Aqui não é diferente. Aqui ele vai continuar com a mesma ideia. Pessoas que discutem coisas inúteis à edificação do corpo de Deus, rejeite essas genealogias sem fim, essas discussões intermináveis. Você precisa focar na palavra de Deus para ter uma vida cristã saudável. Você precisa focar na palavra de Deus para crescer na graça e no conhecimento. Você não precisa dessas discussões. E hoje existem discussões intermináveis também. E nós vamos nos ocupar das fábulas, e nós vamos nos ocupar das genealogias sem fim, e nós vamos nos ocupar agora das tradições que não edificam a igreja, que não acrescentam nada à igreja. Não. Nós precisamos, de fato, defender a fé cristã. E a gente precisa de muito mais do que isso aqui para fazer essa tarefa. É por isso que ele diz, o intuito dessa admoestação
visa o amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Olha o que ele está dizendo aqui. Os judeus gostavam de fazer menção da sua linhagem. Os judeus falavam toda a sua linhagem. E eles acrescentavam vários fatos históricos a essas histórias deles. Eles diziam ter atributos muito bons. E ainda acrescentavam mais coisas. Eles exaltavam a lei como meio de salvação. Olha, siga essa regra que você vai ser salvo. Se você não seguir, então você não terá salvação. Qual foi o homem na história deste universo que foi salvo pela lei? Nenhum. Todos foram salvos pela graça, mediante a fé, e a fé em Cristo. E é por isso que Paulo vai explicar, essa admoestação tem 3 objetivos, principalmente em relação aos convertidos. Meus irmãos, vocês têm que perceber a graça de Deus. E como é que eu posso chegar ao nível de perceber a graça de Deus? Quando eu manifesto um amor que procede de um coração puro. O meu coração não tem espaço para amar outras coisas que não sejam a graça que Deus derramou sobre a minha vida. Então não vou ficar observando o ensino de uma lei que eu sei que não me salva. A lei só mostra como eu sou pecador. Então eu preciso observar com muito amor a palavra que diz: eu fui salvo pela graça. Mais do que isso, ele fala de uma consciência boa. Essa admoestação, essa orientação que Paulo dá a Timóteo, diz: Timóteo, pregue a palavra para que essas pessoas tenham uma consciência boa. Que elas não se percam em regras humanas, mas que elas observem o que a palavra diz. E que elas vivam livremente para a adoração. Que não haja legalismo da parte deles. E que haja uma fé sem hipocrisia. A fé que não demonstra o quão bom você é, porque você sabe que bom somente é Deus. Então você sabe que a sua fé, que é tão grande, e que você quer aumentar todos os dias. Quem foi que deu? Foi Deus. Quem é que aumenta a nossa fé? É Deus. Quem é que sustenta a nossa fé? É o próprio Deus. Então essa fé sem hipocrisia é aquela fé que entende que é dependente de Deus para todas as coisas. E essas 3 questões devem caracterizar a vida dos verdadeiros filhos de Deus. Um verdadeiro filho de Deus tem um coração puro, cheio de amor, tem uma consciência boa e tem uma fé sem hipocrisia. Aqueles que fugiam desse padrão de vida cristã perderam-se numa expressão chamada loquacidade frívola. Quando a gente lê essa expressão, talvez ela não queira dizer muita coisa para a gente. Então a gente vai atrás de saber o que é que ela significa. Quando ele diz: desviando-se algumas pessoas destas coisas, do que ele acabou de falar, desviando-se de um coração puro, desviando-se de uma consciência boa e desviando-se de uma fé sem hipocrisia, perderam-se em loquacidade frívola, ou seja, se perderam em conversa fiada. Pessoas chegaram ali com a lábia muito boa e levaram eles na conversa. Conversas que não alimentam, conversas que não edificam, conversas que não trazem para a gente a palavra de Deus. E nós sabemos que existem pessoas ao nosso redor, que se nós permitirmos, tudo que elas conversarão perto da gente, é para levar para longe da palavra de Deus. Qual é a nossa atitude então? Procure estar próximo de pessoas que possam, com as suas conversações, lhe aproximar da palavra. Quando você pergunta para uma pessoa: meu irmão, está tudo bem? Ah, não está nada bem. Nada está prestando, está se acabando tudo. Se afaste. Por quê?
Porque a palavra de Deus diz: em tudo dai graças, inclusive nas aflições. A palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, a pessoa que lhe aproxima da palavra de Deus, ela vai dizer: está tudo bem, tudo muito, muito bem. E nós temos um relato na palavra de uma mulher que acabava de perder seu filho. E as pessoas perguntavam: como é que você está? E ela dizia: vai tudo bem. Até porque não adianta dizer que está mal. A única pessoa que pode resolver o seu problema, o seu conflito interior, as suas feridas, só quem pode sarar é Deus. Então, converse com Ele. Converse com Ele para questões mais graves, mais difíceis da sua vida. Para questões mais simples, procure pessoas que conheçam da palavra e possam lhe auxiliar a estar cada dia mais próximo de Deus. E aqueles falsos mestres eram enganadores. Eles se perderam nas conversas fiadas e queriam que outras pessoas também se perdessem. Eles eram ludibriadores, se aproveitavam do pouco conhecimento daquela igreja nova, da ingenuidade de um povo, para lançar mão de doutrinas heréticas. Como é que eu consigo fazer crescer as minhas heresias? Se eu criar uma heresia aqui, como é que eu vou fazer ela crescer? Simples. Comece a trabalhar e a ensinar essas coisas para pessoas que ainda não compreenderam a verdade. Pessoas que ainda estão bem no comecinho ou que ainda não compreenderam totalmente o que a palavra de Deus diz. Aí você consegue enganar. Mas aquele que compreende a palavra de Deus, aquele que busca a verdade da palavra de Deus, é mais difícil de enganar. E é por isso que Paulo diz: Timóteo, a sua missão em Éfeso é combater o bom combate, ou seja, defender a fé cristã. O melhor que você pode fazer ali é manter aquelas pessoas firmadas no Evangelho, porque existem muitos falsos mestres querendo tirá-los do caminho. Nisso nós vamos entender que nós temos uma responsabilidade, meus irmãos, de nos manter firmes no nosso padrão de conduta cristã, e para isso nós precisamos de conhecimento vindo do alto. Nós precisamos observar as Sagradas Escrituras, para que não venhamos a ser confundidos e envergonhados. Tem muita coisa acontecendo bem próximo de nós, que parece ser de crente, que tem até roupa de crente, roupagem de crente, tem cheiro razoavelmente parecido com o de crente, tem até um jeito de falar de crente, mas que nunca veio do trono da graça. Nós precisamos ter discernimento espiritual, entender o que de fato vem de Deus e o que nunca veio das mãos dele, para que a gente não seja confundido e enganado. Timóteo tinha de contender com os que se arrogavam mestres da lei. Olha o que é que diz o versículo 7. Pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Veja, as pessoas que estavam tentando enganar os membros de Éfeso, não entendiam nem o que elas mesmas diziam. Imagine que tem pessoas que contam uma mentira, e elas começam a mentir tanto, que daqui a pouco elas estão acreditando na própria mentira. E elas não conseguem entender que o que elas dizem é de fato mentira. Elas não conseguem mais voltar para a verdade. A gente hoje pela manhã estava falando a respeito de arrependimento e voltar à sensatez. Uma pessoa que mente inveteradamente e passa a acreditar na própria mentira, fugiu da sensatez há muito tempo. E ela precisa se arrepender para voltar a essa sensatez. Timóteo tinha de contender com esses que se arrogavam mestres da lei, mas estavam desencaminhando o povo de Deus. Julgando ser a lei maior do que a graça, eles colocavam julgos pesados demais sobre os irmãos. Tão desproporcional que eles mesmos não suportavam. Olha o que é que diz o texto do livro de Atos, capítulo 15, versículo 10. Agora, pois,
por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Se você ouvir alguém dizer algo diferente da palavra e colocando isso como regra para a igreja, avalie qual é o grau de legalismo que isso tem. Primeiro, eu não posso criar uma doutrina e passar para a igreja como sendo única e verdadeira. Nós já temos a única regra de fé e prática. Mas ainda assim, se eu coloco algo para a igreja, pensando que isso vai melhorar a vida da igreja, eu transformo aquilo numa regra, eu tenho que primeiro entender, essa regra eu vou seguir? Essa regra eu tenho condição de suportar os efeitos dela? Será que isso não é pesado demais? Será que isso não está fora demais da palavra de Deus? Quando eu chego para alguém e falo qualquer coisa que não existe base, sustentação na palavra, eu tenho que pensar muito bem no que eu estou dizendo. Eu vou ser cobrado por essas coisas. E a cobrança vem de Deus. Deus nos chama a pregar, não a fazer regras humanas. Deus nos chama a ensinar, não a colocar jugo pesado demais sobre o ombro de pessoas que querem apenas servir ao Senhor. Deus nos chama a viver em liberdade. Liberdade simplesmente para adorá-lo, liberdade para louvá-lo, sem as amarras de regras legalistas, humanas, de pessoas que nem elas mesmas conseguem fazer. E tem muita gente querendo colocar peso demais sobre os ombros dos irmãos, e nem mesmo eles fazem isso. Isso tem um nome: hipocrisia. E Paulo diz a Timóteo: você precisa ensinar para que essas pessoas tenham uma fé sem hipocrisia. Não é uma fé que obriga as pessoas a fazerem coisas que não vão acrescentar nada às suas vidas cristãs, mas é ensinar as pessoas a viver para agradar a Deus, viver para a glória de Deus. Então, isso tinha uma motivação. Essa orientação de Paulo a Timóteo é: combata o legalismo, Timóteo. Não deixe que pessoas se infiltrem na igreja e façam com que os irmãos se percam por conta de regras que não valem a pena, que foram apenas inventadas por homens, para que o culto fique do jeito que eles querem, para que a vida cristã seja do jeito que eles determinam, para que as coisas sejam feitas do gosto deles. Não queira, não permita que isso aconteça. A nossa regra de fé e prática não é a nossa preferência, é a palavra de Deus. Não é o meu gosto, é a palavra. A minha vida cristã não pode ser baseada na minha formação, seja ela eclesiológica ou acadêmica, mas tem que ser baseada na palavra. Não interessa o que nós somos lá fora, interessa que aqui dentro somos o corpo de Cristo. Lá fora podemos ser professores, médicos, advogados, engenheiros, jornalistas, o que for, mas quando estamos em irmandade, quando estamos na formação do corpo de Cristo, tudo isso perde o valor, porque nós somos um só corpo em Cristo. Então não podemos permitir que regras que não estão presentes na palavra de Deus tirem essa união, tirem essa comunhão. Igreja do Senhor, continue a defender a fé cristã e a viver pela palavra. Paulo diz a Timóteo: defenda a fé, combata o combate ao legalismo, aos falsos mestres, e mantenha-se firme na verdade do Evangelho. Hoje, a nossa oração é que esta igreja e que cada um de nós vivamos
pela palavra. Sigamos a palavra e amemos o Deus dessa palavra. E que assim Ele nos abençoe e nos guarde firmados nesta palavra e na fé que temos.